Trinta e três. 33. 33. 33. Pneumonia, patologia, ponte de safena, divertículo de Meckel, invaginação da alça intestinal. De repente, os brasileiros foram forçados a aprender medicina pela televisão. E o que provocou isso foi a doença dos presidentes da República, autêntico momento de psicodrama nacional. Os problemas começaram recentemente com a saúde do presidente Figueiredo. Ele foi operado de quase tudo. Na região do olho, na coluna, no coração e internado várias vezes em hospitais do Rio e de São Paulo. Cada vez que um presidente adoece, um complexo mecanismo se põe em marcha. Para começar, um mecanismo destinado a tranquilizar a nação. Os funcionários do governo antigo estavam sempre preocupados com as notícias a respeito da saúde do presidente. Achavam que algumas eram até subversivas e insistiam que o presidente não precisava de nenhuma operação. Segunda-feira ele já pode despachar com os ministros. Vocês não imaginam como eu tenho aprendido com essas doenças presidenciais. Eu estou até pensando em fazer medicina. Com o João eu aprendi a respeito do nervo crural, que eu jamais imaginei que existisse. E com o meu querido Dr. Tancredo, a diverticulite. É uma coisa engraçada, diverticulite para mim seria o nome do membro masculino, divertículo. Tancredo começou da mesma maneira. Primeiro gripe, depois laringite, depois apendicite, depois divertículo de Meckel. Mas era? Agora, eu acho que isso reflete um pouco o problema da doença do país, não é? O país está num CTI, o país está doente. Essa doença se transfere para os presidentes. É evidente que são feitas várias operações, ou foram feitas várias operações nesse país, mas infelizmente as operações eram todas fraudulentas. Independente do rigor das notícias sobre a saúde do presidente, o povo sempre deu o seu apoio para uma recuperação rápida. Crianças rezando na escola, artistas visitando, flores, telegramas, cartas, orações, despachos. O povo acredita nos médicos até certo ponto. A partir desse ponto, ele começa uma corrente nacional de solidariedade cujo poder terapêutico não pode ser subestimado. As famílias travam uma dura batalha pela privacidade. Às vezes, temos a sensação de que a privacidade já está perdida de antemão. Graças a Deus, ele está ótimo. Está ótimo. De um lado, os familiares tentam proteger o ser humano. De outro lado, a opinião pública está buscando o presidente da República. Cada doença de um presidente da República é um verdadeiro terremoto na medicina nacional. Ao contrário do cidadão comum, o presidente da República tem o dom de levar contradições ao campo médico. Quando Figueiredo optou por sua operação em Cleveland, surgiu o primeiro debate. Por que não o Brasil? De fato, no Brasil, sobretudo em São Paulo, já existe uma técnica tão sofisticada que não só opera corações, como transplanta corações. Nesse momento, o bancário Carlos Ferro vive com um coração transplantado no Instituto do Coração em São Paulo. Figueiredo não acirrou apenas as contradições entre o nacional e o estrangeiro. Com a sua doença, ele acirrou também um outro tipo de contradição, a contradição entre o Ocidente e o Oriente. Levado para São Paulo, ele foi tratado pelo fisioterapeuta de origem japonesa, Dr. Nishimura. Durante um certo tempo, o Dr. Nishimura conseguiu aplacar as dores do presidente, mas as dores voltaram e ele decidiu recorrer de novo aos métodos ocidentais. O Dr. Nishimura caiu em descrédito e alguns setores da imprensa o chamaram de Dr. Hiroshima. Ninguém se interessou realmente em discutir a medicina oriental, cujos objetivos são diferentes da medicina ocidental. Na medicina oriental, não se tratam apenas os sintomas. Toda a atitude do paciente em relação ao mundo precisa mudar. E o Dr. Nishimura não conseguiu mudar a atitude do presidente em relação ao mundo. Além do mais, na medicina oriental, não haveria o tipo de briga que existe hoje sobre quanto tempo o presidente levará para ficar completamente restabelecido. Isto porque, na medicina oriental, o tempo é o tempo do próprio organismo.
Agora que está tudo bem com o presidente Figueiredo e começa a ficar tudo bem com o presidente Tancredo, é necessário começar a discutir o que é a medicina no Brasil, por que ela comete tantos erros, e é necessário começar a pensar o que seria de um cidadão comum se ele tivesse que passar por todas as dificuldades que um presidente da República passou. Como seria sua vida se ele tivesse que ser internado no hospital e passar por mais de uma operação, ele, cidadão comum, anônimo e desprotegido.